boa noite. Meu nome é Tatiana. É um prazer receber vocês aqui no Transversalidades. Transversalidades ele tem como público-alvo são os professores mesmo, e esse diálogo, né, entre alguns conceitos da exposição e os temas transversais da sala de aula. E hoje a gente tem como convidada a Suzete Venturelli, que é uma professora, artista, pesquisadora, professora da UNB por muitos anos, professora querida e incrível. Então, acho que vocês vão ter uma experiência muito bacana aqui com ela. Se eu vou falar o currículo, apresentar, vou ficar aqui o horário do curso inteiro falando. Então, aí você pode ficar à vontade. A gente aqui do Programa Educativo agradece também a sua presença aqui. Eu que agradeço, Tatiana, agradeço ao Banco do Brasil também pelo convite, agradeço vocês por estarem aqui também, e a oportunidade então de participar desse curso. Quando eu visitei a exposição Realismo sobre o Realismo, que aborda, faz esse recorte do fotorrealismo à realidade virtual, eu tive assim, uma impressão de que a curadora Teresa Arruda, ela pretendeu dar um enfoque mais sobre a questão da representação através de diferentes técnicas e tecnologias. A representação da realidade, do mundo, de uma sociedade. E o que eu pensei então em abordar aqui, a partir do tema realidade virtual, a gente verificar na história da arte a questão da posição do observador nessa realidade que é vista através da história da arte, ou da arte, dos artistas. Então, essa abordagem é um pouco diferente, não é? Tenta trazer outros elementos que a exposição, no meu ponto de vista, ela não quis tratar e pretendeu tratar então de uma outra maneira a representação na obra de arte. Daí o tema da essência e da existência na realidade ampliada. Eu considerei, né, para essa apresentação alguns autores. Eu quero só fazer um parênteses, eu estou gripada, e se eu começar a tossir, eu vou ter que dar um tempinho assim, até o acesso da tosse passar, né, fechando o parênteses. Eu estou assim, doente porque eu viajo toda semana para São Paulo. Me aposentei em Brasília, arrumei um emprego lá em São Paulo também de professora. E essa situação, ou seja, essa realidade de São Paulo, né? Quando eu chego em São Paulo parece que eu estou num filme, e quando eu venho para Brasília é um filme de ficção. E quando eu volto para Brasília eu estou dentro de um game, né? De um game art, assim, é um pouco essas realidades que vão se misturando, né? Dentro desse meu... Está assim, acontecendo que meu corpo também está sentindo um pouco essa mudança, né? Ou agitação, né? Ação, né? Entre uma cidade e outra. Então, voltando ao que eu estava falando, eu considerei para essa apresentação algumas ideias de André Parente. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar, levanta a mão. 2, 3, tá. Então, eu vou só apresentar um pouco. O André Parente, ele, em relação para ele, a representação, mesmo ela sendo uma representação em realidade, um trabalho em realidade virtual, é uma representação, desde que tenha a aparência de alguma coisa que a gente conheça, por exemplo, uma paisagem, um espaço tridimensional, né? As suas ideias vão de encontro às ideias de Edmundo Couchot. Quem conhece Edmundo Couchot? Então, duas pessoas. Edmundo Couchot, ele vai tratar dessa mesma questão
trabalhada nessa exposição sobre a fotografia e a realidade virtual, mostrando que o processo de criação muda até a maneira de pensar do artista em relação àquele trabalho, em relação à realidade, onde no sistema mecanicista a gente tinha essa questão da representação muito forte, enquanto que quando a gente começa a trabalhar com sistemas digitais computacionais, o processo, a gente pode representar essa realidade, mas a partir de um processo numérico. E então essa realidade, em princípio, ela não existe anteriormente ao próprio processo numérico, matemático. Dessa maneira, para Edmundo Couchot, não é uma representação, ela é uma simulação. Então, existem essas duas questões, não é? Que está bem clara nesses dois autores. Eu trouxe o André Parente, porque ele também tem aqui um vasto estudo sobre a realidade virtual, que vai desde antes da própria realidade virtual, que é de trazer o observador para dentro da imagem. Isso é anterior à própria realidade virtual de hoje, né? Outro autor que eu trabalhei bastante, que é o Oliver Grau, ele tem um livro que se chama Da Ilusão à Realidade Virtual. Para mim parece que a Teresa Arruda, ela mora na Alemanha, ela deve ter entrado em contato com o Oliver Grau, também é alemão, né? E esse recorte que ela faz, ele faz dentro do seu livro, mas também considerando não tanto a importância, né, da representação na arte, mas a questão do observador dentro, ou cercado pela imagem, imerso na imagem, né? Outro artista, pensador, muito importante também nesse contexto, de levar o observador para dentro da imagem, é o Nanjun Pai, que eu acho que quem conhece? Que é um artista, ele mudou, né, a arte no mundo todo, fez parte de uma geração muito importante dos anos 60, que modifica também essa relação, não só do artista diante do seu meio, mas também essa preocupação de trazer o observador para dentro da imagem, né, dessa outra realidade. Eu também trago algumas ideias aqui dentro dessa apresentação, né? Então, eu acho que não sei se vocês já estudaram História da Arte, e o que nós vemos, né, sobre a antiguidade, muitas vezes o que nos é passado também fala da questão dessa representação. Mostra uma imagem de uma representação que tem uma narrativa, né, mas às vezes esquece de perceber onde está nesse espaço-tempo o observador. Essa imagem, por exemplo, o friso da Vila dos Mistérios de Pompeia, o observador ele tem que entrar dentro do espaço e se deslocar, né, para entender, né, a mensagem, toda a história que é narrada e que fica ao redor dele. Isso já é um desejo que o artista tem, e às vezes de uma maneira muito intuitiva, de trazer então a gente para dentro daquela imagem, né? Uma imagem imaginada, criada, que muitas vezes representa a nossa realidade. E se a gente for mais longe, eu acho que até na pré-história, nas pinturas na caverna, acho que já havia essa questão muito forte, né? De estarmos no imaginário representado, ou nessa outra realidade.
Então há uma distância, né, entre o observador também e a imagem. Ele está rodeado, mas também diante dela, né? Isso por causa das técnicas, né, possíveis naquele momento. Mas o que é importante é destacar que isso não aconteceu repentinamente por causa das tecnologias, né? Então os artistas estão preocupados com essa questão da representação, de trazer o observador para dentro desse imaginário, de uma forma como o Oliver Grau fala, numa ilusão. Eu acho também que a nossa tradição oral, quando estávamos em volta de uma fogueira, também alguém contando uma história, né? O nosso imaginário também permitia que entrássemos, né, dentro dessa história, né, com as nossas imagens mentais. Mas diante de nós só é importante, então, trazer essa imagem para que ela ficasse a partir dos nossos sentidos, né, pudesse ser vista. Isso é super importante também para que haja essa sensação de imersão, né. Foi necessário, então, a gente trabalhar tecnicamente para que isso fosse possível, né. Então, um outro exemplo, anos depois, né, décadas depois, nós temos os afrescos, né? Esses afrescos também encontrados, né, que estavam fora das muralhas da Roma Antiga, perto da Basílica de São Pedro. Eles rodeavam o observador também, mas também usavam o teto, né? Isso a gente vai ver na história da arte como também importante, né? E como as técnicas foram sendo também trabalhadas e inventadas para que isso pudesse ser possível. E aqui a gente tem também, dando um pulo no tempo, também aqui no nosso barroco, no Barroco do Brasil. Eu gosto muito da obra do mestre Ataíde. Quem conhece? Ele é o máximo, né? Vocês já tiveram a oportunidade de visitar? Então, qual é a sensação, né, que vocês têm? Hoje nós temos os planetários, tal, né? Mas assim, essa sensação, né, de estar naquela imagem, imersa naquela imagem. E as técnicas, aí já, né, nesse momento, desde o Renascimento, nós temos a primeira importante máquina de visão, que é a perspectiva, né? Já é uma abstração total, né? Ela vai simular, né, a nossa máquina de visão, né, que é a física do ser humano, e permitir, então, que a gente tenha essa representação, né, a gente pode falar da representação aqui, não ainda da simulação, mas a representação do real no 3D, né? Que é uma abstração, porque a realidade não está em perspectiva, né? A gente que faz esse processo, né, para poder se deslocar, ter a sensação de distância, de aproximação, do 3D para o plano, né? Ou seja, então essa transposição do real, ela foi possível por causa da primeira máquina de visão, a perspectiva. Mas não só a perspectiva, como a anamorfose. A anamorfose, ela refaz essa perspectiva de uma outra maneira para que tenhamos ainda mais a sensação de estar dentro de uma imagem, imerso numa imagem. Então, são técnicas antigas, por exemplo, a anamorfose. Hoje nós percebemos ela assim, sendo muito utilizada pela Regina Silveira, por exemplo, que é uma das artistas que está expondo aqui, não é? Pelos grafiteiros, quando eles na rua eles fazem imagens que são, se você não está num ponto de vista com o olho fechado e o outro aberto, em um certo lugar, a imagem ela não
é tridimensional, ela fica deformada. Vocês já viram esses tipos de grafite, né? Grafite 3D. Então, essa técnica vem lá do Renascimento também, e naquela época ela era muito utilizada também para esconder algum tipo de mensagem que o artista não queria que fosse percebido imediatamente, só através de espelhos, né? Ou de um ponto de vista específico que não era aquele da perspectiva, né? Também, que era muito utilizado, né? Para isso. Então, a perspectiva é a máquina de visão, então, que procede assim, com a ideia é fazer com que a gente tenha o real no plano, né? A imagem 3D no plano, e, além disso, ela leva também a um desenvolvimento importante, né? Que os artistas trabalham para que isso fique cada vez mais dominado, controlado, né? Uma tentativa, né, de domínio da natureza, então isso passa também pela expressão da arte, né? E a geometria descritiva. Aí a gente entra num campo que tem tudo a ver então com o que a gente pode perceber hoje na realidade virtual, que é a matemática, a ideia da computação, essas outras máquinas que vão surgindo, né, a partir desse conhecimento, desse campo de conhecimento. A arte e ciência juntas, né, e a tecnologia aí nessa aplicação. E o que é interessante é que de desejos do artista que também impulsionam essas questões, né? Nessa história, nesse recorte, eu trouxe para vocês não como eu falei no início, a questão da representação da imagem, mas porque muitas vezes nesses sistemas já são sistemas mais complexos do que uma pintura bidimensional, não é tanto o realismo que importa, mas a sensação que o observador vai ter de uma certa realidade, de uma história que também está sendo contada, de um espaço-tempo determinado naquele local. Então, o que surge, né, são essas pinturas panorâmicas. O Robert Baker, na Inglaterra, ele até patenteou ou seja, você tem a pintura, ela ainda é plana, e a arquitetura é construído um prédio, um edifício, a pintura está dentro do edifício, o observador está numa certa posição, e a partir daquela posição que ele vai ter essa sensação de estar dentro da imagem, né? Maravilhoso. Que boa ideia, né? Agora, nós temos aqui ao lado uma revolução também, né, desse pensamento, que é trazer essa imagem, tem essa referência com a antiguidade, né, mas um espaço circular. Isso aqui foi recomposto, né, foi uma nova construção desse ciclorama de Gettysburg, nos Estados Unidos. No site, né, do Exército Americano, eles fizeram até um filmezinho para mostrar como é que foi a guerra civil nos Estados Unidos, e hoje esse ciclorama ele é interativo também, então tem umas fumacinhas que saem, umas bombinhas, mas a ideia então é de trazer, né, cada vez mais o observador para dentro desse sistema, já não é mais, é um sistema mais complexo ainda, né, que vai surgindo. Aqui já na Exposição Universal de Paris, essa imagem menor, em 1900, já existiam então os projetores de filme, né? E aí eles criaram um sistema incrível que hoje a gente vê no Matrix, né, quando você vai ver a tecnologia que o filme Matrix utilizou, ou mesmo em outros, né, eles usam várias câmeras de vídeo, né, para filmar a mesma cena, para você estender o tempo
num espaço e ter aquele movimento contínuo, assim, bem lento, né? Então aqui eles usaram aproximadamente 10 projetores, né, sincronizados de filme de Paris, ou seja, eles foram para a cidade, filmaram partes da cidade, né, sincronizaram tudo isso em 1900. Fizeram o quê? Um objeto, tipo um balão, né, para dar a sensação das pessoas estarem assistindo, né, ou vendo Paris de um balão. Então a sensação de imersão é incrível também, né, essa tentativa. E aqui ao lado nós temos o panorama Bourbaki, né, que retrata a Guerra Franco-Prussiana, né, também em 1870. Então a história dos panoramas, ou seja, da realidade virtual, na verdade, né, não é a história dos panoramas, mas é isso que nós estamos chamando de realidade virtual, é bem antigo. Mas não é só sempre só a tecnologia que vem interessando, né, nessas questões, mas aparece, hoje a gente nem, a questão do termo, o conceito de cibernética, né, não falamos muito mais no contexto da ciência, mas para a arte, né, tem sido ainda é muito importante, né, porque esse conceito, né, que fez com que a gente entendesse, né, como essa relação entre humano e máquina acontece atualmente. Em 1968, ocorreu a primeira exposição sobre esse conceito, que traz, então, ou seja, outros horizontes, né, dentro do que é possível nessa mescla de diferentes linguagens, envolvendo também a ciência. Então, eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês dessa exposição. When one goes to an art exhibition or an exhibition which involves poetry and music, we think that the people who have composed the music, or who have produced the images, or who have written the poetry, are artists or poets or composers. Você apaga a luz? In this exhibition, this is not true. Can't, calm down. Esse é o Angelo Pike, o artista que eu falei, né? A ideia de automatização também da máquina, né? A máquina criando In the first realidades, section, we imagens. have works which are produced with a cybernetic device, with a computer. That is, computer composed and played music, computer generated graphics, and computer text and poems. Adrian Mark of Vienna did in this particular work was to take letters which consist of circles, semicircles and straight lines. And this is why you get letters like P and L and O. And what he did was to try and find what words would make sense using these components. Aí tem toda uma situação onde I'm sitting at the moment in one of the four domes where a máquina there are traz music uma tapes questão de lasting diferenciar 12 minutes. das outras The music is máquinas on a de loop visão, como eu and estava it's changed falando. daily. And anybody sitting here can A hear possibilidade, one o or another pensamento de type of computer music automatização throughout também the exhibition. dessa situação, né? This is an entire computer music studio which belongs to Peter Zinoviev. When Peter Zinoviev first said that his computer is a composer, I couldn't believe it. Given a sound source, the computer can be left to produce its own sequences. The Computer Technique group from Japan have taken one photograph of the late President Kennedy and they have made 6 transformations. The computer has scanned the photograph and has turned the image into a linear image with lines pointing
Tá, então, o conceito de cibernético, né, que é essa relação entre humanos e máquinas e entre máquinas, ela traz consigo uma situação onde mundos virtuais poderiam ser pensados a partir de um outro espaço, como acontece posteriormente no espaço cibernético, através da internet, como acontece atualmente, né? Mas essa tentativa, né, de trazer essa possibilidade de imersão nesse espaço cibernético conectado, onde mundos virtuais são criados, também tem uma história maquínica que vem também pelo sistema dos panoramas e chega até a essa invenção, né, incrível que é o sensorama, né? O sensorama, ele é essa máquina, ele foi realmente produzido, ele é essa máquina multissensorial. Eu vou mostrar o videozinho rapidinho. Também vou cortar sempre um pouquinho antes de terminar, por causa do tempo, que eu vi que eu já falei 46 minutos. Eu não estou vendo isso aqui, está uma confusão. Então, o conceito de cibernética, né, é importante nesse sentido porque traz essa aproximação, né, do corpo, né, com essa ideia, né, de máquina. Essa ideia de máquina, robô, robótica é muito antiga também, vem desde a antiguidade, né? Os gregos já imaginavam os robozinhos, né, que seriam os escravos, né? Então há toda uma relação ou seja, desejos antigos, né, sendo, realizados atualmente, né? E aqui nós temos novamente, o que eu falei para vocês, o Nelson Pai, que já percebia, né, como através do vídeo também, de instalações, né, no caso já, como é que o observador poderia já estar dentro da própria imagem, né? Então aqui ele faz, o TV Buda fala disso, né? Se você percebe, não é só uma instalação que vai falar de uma poética aí que a gente pode interpretar de uma representação da religião, alguma coisa assim, mas ou seja, a câmera observa e traz essa observação para estar vendo, né, para dentro da imagem, uma imagem que se
se olha também, né? Então você não sabe o que está lá, o que está aqui, onde está, né, o que é observado. E aqui também, nesse trabalho, né, do Schneider, uma videoinstalação chamada Time Zone, aqui a gente tem, são 24 televisores, né, em cada um deles tem a passagem do tempo, em 24 horas. É um vídeo assim que simula a passagem de do tempo, né, e você está no centro desse tempo, né, rodeado por ele. Então, a partir de novas tecnologias, você também tem uma revisita, né, esses panoramas de uma outra maneira, né, agora com movimento, né, com essa questão da cibernética também bem presente, né. Então, nesses espaços nós já temos, com essas tecnologias, com essas outras máquinas de visão, né, espaço, tempo e movimento, né, outro elemento, né, outro conceito entra, né, dentro desse universo, aí, desse desejo de trazer o observador para dentro do espaço, para dentro de uma realidade. E aqui nós vemos, então, não sei se vocês conhecem, né, o sistema de caves, né? Hoje nós temos os óculos, né, de realidade virtual que simplificam bastante, né, esse primeiro sistema. Mas antes disso, né, os sistemas, para dar a sensação de imersão total, foi pensado dessa maneira, já dentro do contexto computacional, cibernético, né, onde você teria a imagem não só em todos os lados, no chão, no teto, em todos os lados, e o observador dentro daquele espaço, mas não só observando o movimento dentro do espaço-tempo, né, mas interagindo. Ainda há um outro elemento que é a interatividade. Com a interatividade, a sensação de estar dentro da imagem ainda foi maior, né? O próximo exemplo aqui, em 1995, a ideia, ou seja, a possibilidade que a cibernética traz de interatividade, faz com que alguns artistas, né, como o Jeffrey Shaw, ele criam. O Jeffrey Shaw, ele vem ele é de uma geração dos anos 60 também, como o Nugent Pike, enquanto o Nugent Pike revoluciona no contexto do audiovisual, através do vídeo. O Jeffrey Shaw, ele é do cinema, mas ele também ele trata o cinema também de uma maneira, ele quer também colocar o observador dentro da imagem. Uma das soluções que ele acha, ele trabalhou muito tempo com aquele grupo Gênesis. Quem conhece o Gênesis? E o que ele faz, né? Ele pega um balão enorme e projeta o filme dele nesse balão e as pessoas se jogam sobre a imagem. É uma tentativa também, né, de fazer com que o observador entre na imagem, né? É bem interessante. Aqui nessa proposta, ou seja, o interator ele está passeando numa cidade de bicicleta, né, uma cidade já virtual, um espaço 3D virtual. Aí a gente está usando todo o conhecimento, né, porque o computador ele simula todas as técnicas que já existiram e traz umas novas ainda que nunca foram feitas, né? Então tem umas coisas novas. E ele traz então essa possibilidade, né? Ele aproveita essa possibilidade, né, que a cibernética também traz como entendimento, né, de fazer a interação do corpo, né,
Aqui a ideia é o corpo como interface, né? Enquanto já tem essa ideia da interface, nós estamos trabalhando uma interface, né, entre a imagem e o próprio corpo, essa realidade, modificando essa realidade já que não é mais aquela da distância, né, de espaço-tempo. Né? Na interatividade você já está se deslocando e outras coisas podem acontecer dependendo aí do que está sendo trabalhado. Eu vou mostrar um videozinho dele aqui rapidinho. Eu interagi com esse trabalho dele alguns anos atrás. A imagem é de baixa resolução. Olha. Isso foi em 1995, tá? Já há um tempo, né? Esse tipo de obra era bem... era uma novidade, trazia inovação, tinha uma poética, ele também trabalha muito com os textos, só que aqui não aparece, em alguns lugares havia um portal onde você podia entrar no filme dele, né? Então era essa ideia também, de você estar navegando no mundo de palavras que não existia na verdade, né? Mas entraria no mundo dele também através de algum portal. Não é mais uma janela para o mundo, né, como a gente vê na perspectiva, mas era essa porta aberta, né, que diferencia. E um outro trabalho eu gosto sempre de mostrar, né, que é da Char Davis. A Char Davis, ela trabalhou junto com uma empresa, a Silicon Graphics, que alguns anos atrás foi uma das mais famosas, porque ela tinha um processador muito importante para quem queria trabalhar com vídeo, imagens digitais, fotografia. Então ela era bem assim, especializada nesse contexto. E ela, junto com essa empresa canadense, ela criou alguns trabalhos maravilhosos que até hoje causam assim, emoção para mim. E isso porque ocorre tanto a criação, desenvolvimento de uma máquina, né, quanto o desenvolvimento do próprio sistema software. O vídeo é bem longo, eu só vou mostrar uma parte. Se puder apagar a luz. Deixa eu apagar a luz. É só para mostrar o sistema.
real e o virtual. Esse outro artista, o Miguel Chevalier, eu fiz uma vez aqui no Brasil a curadoria dele no espaço Marco Antônio Vilaça, e ele tem um trabalho que ele se chama de Segunda Natureza. A ideia dele, diferente da Char Davis, né, ele tem traz uma outra coisa interessante, que é essa natureza que nasce sem a intervenção humana, sem estar na natureza. É uma natureza artificial que vai crescendo, vai tendo a sua vida durante um tempo, depois morre, as sementes brotam outras flores, árvores, e então independe, né, a gente já está falando aí de uma vida artificial, não é nem mais a representação da realidade, não é a simulação com todos os elementos que compõem a realidade que possam ser medidos, né? Os sentidos através dos sensores, né? Eu vou mostrar aqui só um último trabalho dele. Ele também, como a Char Davis, cria todo o sistema. Só um pedacinho aqui no início. Ele cria um domo, né? Para poder trazer esse observador para dentro desse sistema. Então aqui a gente fala de vida artificial, de simulação, ou seja, que tem seu próprio tempo de existência, né? De existência próximo do nosso, né? O espaço-tempo e a vida. Ele faz instalações sempre muito grandes, né? Assim, tipo os panoramas gigantes, né? Ele tem essa referência bem forte também, essa a dimensão, né, da obra. Isso também te dá uma outra sensação, né? Porque você estar dentro, né, desse espaço também, a sensação é outra em relação àquela com os óculos, né? A gente verifica. Bom, temos o Fred Forrest, né, que é um artista também pioneiro da arte e tecnologia, escreveu um livro junto com Herbert Fischer sobre a arte sociológica, onde ele mostra como a tecnologia também pode intervir, né, dentro de um processo de um meio artístico fechado, né? Tem toda uma outra questão que ele trabalha, a política na arte, né? E ele também
essa questão da realidade virtual através de mundos virtuais, usando então essas redes sociais como a Second Life, né? Então acho que você já lembra, né, desse momento onde havia bastante interesse, né, nessa possibilidade de um mundo virtual conectando, né, diferentes pessoas de culturas diferentes. Isso também tem uma influência muito grande, né, da literatura. Um livro muito bacana é o Neuromancer, né, que fala dessa ficção também, dessa possibilidade, né, que eu acho que hoje está acontecendo já, né, até de você ter uma conexão, né, cerebral entre pessoas, e tem um artista que eu vou mostrar aqui que vai falar exatamente dessa possibilidade, né? Então é um ciberespaço com ciberalucinações, onde você está num real, mas esse real é uma outra realidade conectada. Então a Regiane Cantoni também, a Daniela Cutchat, apresentam essa interessante instalação dentro de uma cave aqui na USP, né, na Politécnica da USP. Esse trabalho chamado Opia Era permite então que o observador esteja dentro desse espaço, mas aí num contexto assim mais poético, e traz também outra questão, que é a possibilidade de você interagir não só com as mãos, a perna, mas também com a voz. Então há uma outra pesquisa, né, dentro desse contexto. Vou mostrar um videozinho aqui. Como que eu posso escutar uma imagem e como que eu posso ver um som? Melhorou muito, agora sim. Agora eu posso ver. Aqui a gente não fala de representação, mas não deixa de ser uma conexão entre esses dois sentidos, né? Aqui está lá então, o som que eu estou fazendo é esse. Olha, agora sim, ó. Olha a conversa toda. Ele fica assim, ele fica agitado. Ele tem, na verdade, hoje 73 sensores esse projeto. Um dos sensores é um microfone omnidirecional. Ele capta o som do ambiente e as frequências de som produzidas pelo ambiente são lidas pelo computador e traduzidas em vibrações nas cordas. Ele tá reagindo, né? Ao timbre, ao tono vocal. Uma sensação super gostosa, não sei se tá... Calmante. Essa é a Regiane Cantoni, a Daniela. A Regiane, atualmente, ela tem trabalhado também muito com questões matéricas, né? Então ela traz essa sensação de imersão, por exemplo, no público. Ela fez todo espelhado. Se vocês quiserem também dar uma verificada nesse trabalho, é bem interessante. Então, Regiane Cantoni, Daniela Cutchat como referência, também importante, e o Leonardo Crescente, né, que depois se junta à Regiane Cantoni. E aqui no Brasil, então, nós temos o André Parente e o Luiz Velho. Eles criaram, antes, né, desses óculos, esse sistema de imersão chamado Visorama. E eles remetem mesmo à pesquisa do processamento da imagem, que naquela época, isso no início dos anos do nosso século, havia também um problema aí para que a imagem pudesse ser compactada, rápida, para que o observador pudesse realmente ter a sensação de estar dentro daquele espaço virtual. Não poderia haver uma demora na mostragem da imagem. Então eles também trabalham nesse campo da pesquisa e desenvolvem também todo o sistema. Então, ou seja, o sistema visual, né, o software, né, e a poética aí também que vem junto.
E eu sempre gosto de citar também a Tânia Fraga, e ela tem uma aproximação muito interessante com o trabalho do Miguel Chevalier. Ela também cria mundos imersivos, interativos, a partir dessa simulação da natureza também, né? Com essa questão da vida artificial, que também modifica bastante, né? O que traz outros componentes, né? Mais perturbadores, eu diria, que só a questão da sensação de estar dentro de uma imagem, né? Aqui eu também cito, eu não vou ficar passando mais, só vou mais passando muita coisa agora como vídeo, mas essa apresentação pode ficar à sua disposição também, né? Assim, né? Para baixar, alguma coisa assim, né? Mas então, aqui em Brasília aconteceu o primeiro festival Fundome de Brasília, e também essa ideia, né, de você estar dentro da imagem é bem interessante dentro do sistema, como mostrou o Miguel Chevalier também, né? Aqui no Media Lab, né, aqui na UNB, nós fizemos alguns trabalhos também relacionando, né, a imagem, o corpo como interface, a imagem interativa e o som. Um outro trabalho também é de intervenção urbana, junto assim, com o videomapping, né, projeção mapeada. Nessa ideia do videomapping, a cidade mesmo está comportando essa possibilidade do usuário, ou seja, o observador está dentro de uma realidade virtual sobreposta, né, junto com a realidade real. Esse trabalho sobre também nesse contexto da realidade virtual vem muito também atualmente, né, da possibilidade de visualização de dados que são invisíveis, né? Como você pode trazer ou seja, esse mundo, né, essa representação, essa simulação que não é visível, desses dados que existem, para que a gente possa estar dentro desses dados, né? Eu vou mostrar esse trabalho aqui. De uma exposição que foi feita no Centro Cultural do Japão, em Paris, a partir de um texto de Paul Virilio, onde ele tem a preocupação, né, de mostrar como está acontecendo a mudança, né, de uma população de um país para o outro, esse trânsito, e que acontece muitas vezes a partir de guerras, essa migração humana nesse século, ela é impressionante, e só foi possível, né, a gente entender assim, o que está acontecendo a partir dessa visualização de dados, né, que é agora uma simulação da realidade, né, essa realidade que nós não conseguimos ver porque nós não estamos suficientemente distantes, né, porque até agora nós estamos dentro daquela realidade, mas como é que a gente consegue ver essa realidade longe dela? Só através da simulação. Então, para estar dentro da realidade e fora para observar, só com a simulação. E é um pouco isso que atualmente é o mais interessante, né, que está acontecendo no meu ponto de vista. Eu vou puxar aqui um pouco para aí são os dados que eles retiraram, né, de vários países. É um fluxo, né, de movimento. Então, isso é a realidade hoje, política, de migração, de grande número de população. E a gente não sabe, né? Sabe porque lê o jornal, mas poder entrar nesse mundo dessa maneira é uma outra, ou seja, é um outro conhecimento que a gente está tendo desse mundo, né? É uma outra aproximação.
estamos lá dentro, mas também estamos fora. É um pouco aquela imagem do Nudging Fight, né? Já sacou aquilo, né? De alguma maneira. Estamos na imagem, mas estamos fora também. Né? Então, isso que está acontecendo, né? E é impressionante porque esses artistas, né, cientistas, estão encontrando, né? Estão se encontrando muito, discutindo, eles chegam às mesmas conclusões, né, por meios diferentes. E se a gente for ver, né, nos estudos da física, né, a física quântica fala disso, né, e os artistas já estavam fazendo, né. Eu acho que há uma percepção, né, da arte antes do que a ciência, né? Perceba que as coisas como é que elas são. Eu também sugiro, né, agora eu não vou mostrar, que vocês vejam esse seriado que chama Amor, Ódio e Robôs no Netflix, do Tim Miller e do David Fincher. Onde lá realmente a simulação do corpo humano é tão impressionante que a gente não sabe se está numa animação, se é realmente um filme. E a própria história é desenvolvida para que você se confunda, né? Porque normalmente a máquina é do mal, né? E lá há uma discussão também sobre quem é, se a tecnologia veio para o bem, para o mal, né? Então, que se diferencia, por exemplo, da ideia de Matrix, né? Que é um marco, né? O que eu quis colocar aqui para vocês também, né? nesse contexto, né? Um contexto computacional, o que está acontecendo é que a gente tem uma relação maquínica cibernética que no início, né, da computação, lá nos anos, antes dos anos 60, a gente tem uma máquina, né, que é centralizadora. Os humanos, né, as pessoas ficavam em volta dessas máquinas, né? E você tem um computador gigante, né? Eu conheci o SUSE, que é lá em Gauss, no Museu de Arte e Multimídia. Ele tem, sei lá, uns 300 metros de comprimento, né? Então era para fazer um processamento bem pequenininho, né, desse tamanho, um cálculo. E ele era gigante, mas era super importante, né? Depois a gente tem esse computador, que é esse aqui, né, que é orientado à tarefa, né? Um computador para uma pessoa, né? Quem seja conectado, né, mas sou eu e o computador. Aqui a gente passa a ter, né, esse objeto orientado ao usuário, né? Então a gente tem várias tarefas, né, muitos dispositivos, câmera, microfone, não sei o quê, para uma pessoa na mão, né? E hoje a gente tem também o ambiente orientado para a pessoa, né, para o usuário, né? Então, o que está por trás disso é um conhecimento que envolve a computação ubíqua e a pervasiva. Então, a ubíqua é uma câmera que é de vigilância, está me olhando, é um panóptico, né, está me controlando, é um computador, alguma outra pessoa aqui por trás, e os objetos também, na computação pervasiva, passam a ter também vida própria, né? Seu próprio software. Então, aí a pergunta vem, já não há mais necessidade de estarmos com uma realidade virtual, porque essa já é a realidade virtual, né? Então, essa a mudança. Mas não é só esse espaço, não é só o objeto, mas é a cidade, né? Quando a gente fala da cidade inteligente, ela está toda medida, toda calculada, é uma cidade matemática, com todas as suas... na nuvem eu tenho minhas informações, né? O que mais que a gente colocou aqui? Tem uma energia inteligente, o prédio é inteligente, a casa é esperta, mas não inteligente, mas esperta. E, bom, então
está dentro desse mundo virtual, né? E o universo, né? Como é que ele... Bom, antes de entrar no universo, né, acho bom perceber que dessa questão da vida artificial tem também uma outra pesquisa em andamento muito forte, né, patrocinada pela Google, né? Até hoje eu andando de Uber, né, o moço disse assim, não, estou muito preocupado porque a Uber e a tal foi comprada pela Google e eles estão fazendo um carro inteligente e não vamos mais precisar de motorista, né? Eu falei, então vai atrás de outro emprego, né? Mas não é agora, né? Não é agora, enfim. Mas eu também fiquei preocupada, falei, nossa, vai perder emprego. Então a inteligência artificial, ela vem assim, está vindo assim a passos largos, né? Até outro dia no congresso, o Kiko Barreto, né, ele fez uma apresentação e ele é músico, artista computacional, então, e ele colocou assim, não, vou colocar aqui uma música de fundo, deixou lá tocando, aí ficou falando de inteligência artificial, tá, né? E a música, com harmonia, né? Aí depois ele perguntou, vocês acham, quem é que está tocando aqui? Quem é o compositor? Né? Que era a máquina. Né? Na verdade é um software que ele desenvolveu com a inteligência artificial, né? E que engana muito bem todo mundo. Então, isso é só um exemplo. Né? E aqui um exemplo de alguns artistas, né, que trabalham com a inteligência artificial e desenvolvem então essa pesquisa de metamorfose, né? Das fases. E eu gosto muito desse trabalho, eu vou mostrar quando eu falei das conexões cibernéticas, né, da gente estar também trabalhando junto nesse mundo ficcional que agora é realidade, né, que William Gibson trouxe dentro do Neuromancer, né. A Vitória Vessa, ela fez um trabalho incrível sobre essa questão. Né. Vitória Vessa, ela é uma artista da Califórnia. Não sei se vocês estão percebendo, né? São duas pessoas conectadas, né, com o sistema, são tentáculos, né? Ela, assim, no imaginário dela, ela foi atrás de povos, assim, né? Lembra? Isso foi antes daquele filme Avatar, lembra? Vocês já assistiram? Sim. Então, isso foi antes, né? Então, e nessa conexão, né, dessas pessoas, influencia nas cores, né, daquela imagem que está passando lá atrás. Né. Estou terminando. Esse vídeo eu queria mostrar para vocês um pouquinho também, porque a questão da inteligência artificial, desses dispositivos, né, que levam a gente para mundos de síntese nunca vistos, imaginados, conexões cerebrais, também permitiu, né, o que esse artista, o Neil Harbisson, ele criou essa fundação Ciborgue. Ele tem um problema de daltonismo. Então ele criou um sistema, né, um mundo sinestésico, né, onde através de uma câmera ele consegue ouvir a cor. Né, que é essa outra relação, né, não é ver a cor, mas ele ouviu, ele teve que aprender, ouve a cor, ele teve que aprender música, entender que aquele som correspondia, por exemplo, à cor verde de uma grama. Então, todo um outro mundo que surge a partir dessa ideia que ele tem, né? Não foi. Que pena. Mas eu vou só descrever então um pouquinho. Aqui, acho que o slide também está bem bom. Ele colocou então aqui um chip, né, ele implantou
a cabeça, que é no córtex visual, né? A câmera, então, detecta a cor, leva para esse lugar aqui, onde a imagem é processada, e dispara, então, esse som, né? Para ele. Aí ele descreve no vídeo que por exemplo, quando ele entra no supermercado, ele vê muitas cores, que ele está dentro assim, de um universo sonoro inacreditável e que é muito engraçado quando ele entra perto das embalagens de lavanderia, de sabão, né? Isso aqui começa uma música pop, assim, notas musicais assim, bastante frenéticas. Né? E o mais interessante é que como esse sistema, né, essa prótese já está nele, ele queria tirar a foto do passaporte com ela, né? E aí ele conseguiu, inclusive, ser aprovado, e tem a foto dele no passaporte. Se vocês puderem também assistir essa vida que ele está falando, mudou, né? A realidade dele interna mudou totalmente, né? E aí, o que eu tenho assim, percebido é que os artistas estão encontrando muito que os cientistas também vêm falando sobre esse universo onde nós vivemos, né? Para alguns cientistas, a partir da endofísica, né, que é baseada na física quântica, o Peter Weigel, que eu coloquei aqui, ele também é um artista e também tem trabalhos que estão relacionados a essa questão de trazer o observador para dentro do mundo virtual, né? Ou seja, desse mundo. Aí eles dizem que há uma relação bem próxima, na medida em que, se o mundo todo pode ser calculado como está sendo, então tudo é matemática. Então, porque talvez, né, o mundo também seja uma simulação, né? Na verdade, isso é bem interessante, né, porque também encontra uma outra questão, né, que traz, né, no contexto da filosofia, Maurice Merleau-Ponty, né, quando ele fala que o mundo só existe porque nós estamos lá, abrimos os olhos e estamos aqui vendo o mundo. Se nós fechamos os olhos, esse mundo não existe. Então, ele existe a partir, né, da pessoa, então do observador. Ele existe a partir desse observador. E a ciência está dizendo a mesma coisa. Esse mundo existe a partir de nós mesmos, né? Porque nós existimos. E se essa pessoa não existe mais, fechou os olhos, desapareceu, não existe mais, o mundo não será o mesmo. Então, tem aquela teoria, né, da borboleta, já ouviu falar? Se uma borboleta bate aqui as asas, pode provocar um furacão em algum lugar. Então, é essa relação também que existe na ciência, esse entendimento, né, de que o observador, dentro desse sistema, ele observa o mundo, mas se ele não existe, o mundo não existe e esse mundo também passa a ser diferente. Então, mas tem uma outra tendência que diz que talvez esse mundo exista sem a nossa presença. Mas o que eu acho importante em tudo isso é que essa tecnologia, eu tentei mostrar através da visualização de dados, faz com que nós estejamos dentro do mundo, mas também observando esse mundo fora, coisa que não existia anteriormente com outras máquinas de visão. Né? Então há uma diferença bem grande, alguma coisa bem nova. Esse é um trabalho também de visualização de dados que eu estou fazendo com o Marcilon, que é professor da UFG, também aluno da UNB, o Sidney Medeiros, que se chama SAT-BR, que busca também
apresentar uma visualização de dados, né, de uma cartografia de fogo no planeta. A gente só está trabalhando aqui com a América do Sul, usando algumas referências assim, satélite junto com a NASA, né, para ter esse... Demora um pouco para carregar, tem que virar aqui, contar só na América do Sul. Deixa eu ver aqui. Demora um pouquinho para carregar, mas onde tem esses pontinhos é onde está tendo o fogo nesse momento, né? Essa é em tempo real. E dentro dessa cartografia também, esse trabalho vem de um outro trabalho, né, de cartografia, onde a gente apresenta algumas questões ambientais também em tempo real que são colocadas por pessoas que estão passando por algum problema. Bom, gente, eu vou terminar por aqui. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Não sei se eu falei, ficou muito confuso tudo que eu fui apresentando. Assim. Aí abro para vocês, então, se vocês quiserem conversar um pouquinho. Uma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês foram nessa exposição já? O que vocês acharam dela? Interessante. Traz justamente isso que você falou, né? Meio que um panorama da sua visão de vários artistas, né? Diferentes, assim, várias óticas bem diferentes, né? Tanto eu não sou da área, tá? Então, Você é de assim, que área? eu sou da ciência. Então, Você acha que eu falei muita besteira? Não, de jeito nenhum. Eu Essa que talvez ia aproximação falar da arte besteira. com a ciência, né? Eu que talvez ia falar besteira agora, né? Mas achei bem interessante, assim como mesclou, né, na exposição as instalações do realismo, assim, com aquelas imagens que parecem muito fotografias, mas não são, né? Uhum. E assim, a percepção dos artistas, assim, a respeito do que eles trouxeram, assim, nos vídeos, né, eles explicando o porquê, né? Eu trouxe minha filha de 6 anos e ela ficou assim, ela achou mó barato, assim, realmente bem interessante, gostei. Mais alguém? Comentar alguma coisa? Por que esse interesse na realidade virtual? Por que esse interesse para essa... Meu? Ah, bom, o meu interesse vem também sobre essa questão, né, de trazer o que eu chamava antigamente de participante, né? Trabalhava com instalações, performance, né, para dentro desse mundo. Então, eu fui tratando, né, dessas questões da relação do observador com a participação na obra, uma obra que pudesse ser modificada, que não estivesse encerrada dentro de um ambiente de arte somente, mas que pudesse ser conectada com outras culturas. Né? Então, isso veio de um interesse mesmo dessa possibilidade, né, de sair de uma imagem estática para outros universos mesmo. E a tecnologia também me atrai, tenho interesse também, curiosidade, né? Gosto. Obrigada. Mais alguma coisa? Professora, tem uma questão aqui. Você falou desde a década de 60 a gente tem esse desenvolvimento, né? Eu posso considerar, eu sou historiadora da arte da UNB, minha colega está aqui também, a gente estudou lá. Eu já posso considerar que a gente já tem um período histórico, a gente teria a primeira realidade virtual e a segunda, porque os trabalhos que você mostrou, eu já vi trabalhos bem mais avançados, com realidade virtual, com robótica, e, claro, a partir de pesquisas desses centros, você mostrou até um. Você acha que a gente tem uma
Já tem história, né? Já tem, né? Não, mas você vê que a história é bem mais E parece antiga do que é que mais não é só dos artesanal. anos 60. Acho que tem toda essa trajetória. E você, como pesquisadora, acredita que a gente ainda não chegou lá? Eu acho que tá lá já. Já tá. Por essas questões mesmo que eu falei, né? De você estar já dentro de um mundo, né? Que, de uma certa maneira já trata de tudo isso. Então, né? a passagem para a gente começar a experimentar, né? Ou seja, a fusão do real e virtual já acontece. Né? Acontece através das próteses, acontece pela própria estrutura, né, das cidades inteligentes, criativas, que estão sendo, né, a nova revolução industrial, por exemplo, né, que trabalha com a conectividade, com a customização, né, e com a eficiência. Né? Então tudo isso também, a própria, ou seja, a maneira, né, que você trabalha, né, também já é diferente, já está dentro desse sistema. Né? Essa pontuação é interessante, porque eu fiquei imaginando aqui que essa realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, tudo isso uma hora vai se tornar muito comum e já ultrapassada para a gente. Como você falou, a gente já está num ambiente imersivo, né? Então, a gente pode supor que vem uma outra fase aí ainda ser elaborada. Artificial. Inteligência artificial. Essa automação e vida artificial, inteligência artificial, as máquinas, a robótica. Dá um pouquinho de medo. Não, tem que sair do planeta, né? Ele está sendo destruído, acho que é bom a gente avançar. Vamos se preparar. Para se preparar. É igual eu falei para o Uber, vai lá, arruma outra coisa. Sai daí. Tem um evento internacional que acontece nos Estados Unidos, que é o SXSW. Foi agora recentemente. E aí, quando você falou do Uber, ele me assusta um pouco em relação assim, à quantidade de projetos que ele tem. A Embraer vai apresentar um projeto de um avião, junto com o Uber, um projeto fantástico, que vai comandar esses carros. Então, isso já está acontecendo, isso não vai demorar muito. A gente tem que criar essa cidade inteligente para ficar conectada com toda essa tecnologia. Brasília ganhou agora um status, né, de cidade criativa, onde todas as questões são junto com a Unesco, né, uma parte da rede acho que é da Unesco. Isso é interessante, né? Foi junto com o governo de Hollenberg, e agora tem que ser implementado, né? Não sei como é que vai ser nesse governo. Mas a ideia é também pesquisar nesse sentido. Né? E o Uber está projetando também drones para comandar esses carros. Vocês viram? Só atualizando essa profissão de motorista, que ela certamente... Uma apresentação de drones também, que teve isso. Fora que a gente nem imagina que já está sendo projetado, porque tem algumas empresas que trabalham, não consigo lembrar agora, mas do carro inteligente, não consigo lembrar do carro internacional, mas dessa inteligência artificial ser planejada, talvez demore mais para chegar a alguns países, mas alguns países já estão aos pouquinhos implementando. A minha preocupação é quando esse sistema uma hora parar. Não para, né? Aí a gente vai plantar batatas. Eu acho que a nossa espécie, né, ela se adapta, né, sobreviveu até hoje. Você falou isso de parar. Ano passado teve um dia em São Paulo que teve um engarrafamento, o maior engarrafamento daquele ano, assim, de 2018. Ficaram, 3 horas, enfim, a cidade ficou um caos absurdo, muita gente perdeu voos foram cancelados. E aí no dia seguinte a Waze admitiu que foi do Waze, deu um pau no Waze, e por dar um pau no Waze a cidade parou. Eles desviaram a rota de uma rua, assim, e aí parou a cidade inteira. Cibernética, né? Ela não está tão ultrapassada como conceito. Lembrei. Eu acho que é a Sony, se não me engano, mas existe um departamento que já pensa em tecnologias e como nossa vida será daqui a 500 anos. Já tem pessoas pensando... Vai ter chegado estão falando que até 2050, eu acho que a vida eterna já vai estar assim bem próximo.
pelo menos uma vacina para prolongar a vida. Eu acho que eu não chego lá, mas tem muita gente aqui que... 500 anos? Quero. Mas é muito bom viver, né? Vamos viver, a vida é toda. E a arte vai provavelmente trabalhar com isso, né? Fazer uma grande... A arte, ela tem, o que eu tentei mostrar aqui, não sei se eu fui bastante claro, é que é a arte que traz essas questões. Ela não adianta, ou pela ficção científica, da mídia impressa, da tradição oral, ela que é esse imaginário que faz com que a ciência vá atrás, né? Ou seja, tem questões também da criatividade na ciência, né? Que ela também está observando, né, a própria natureza, assim como os artistas também, né? Os fenômenos. Então, às vezes é difícil hoje em dia separar o cientista do artista. Muitas vezes nesses projetos eles estão juntos, né? Não dá para separar atualmente, né? Tira uma dúvida, o Michel Chevalier que se falou, ele fez a programação dessa natureza aí ou ele teve que contratar um programador? Ele trabalha em equipe. Mas ele programa também. Não dá para fazer mais tudo sozinho, assim, não dá. Tá difícil, porque, por exemplo, você vai trabalhar com questões da emergência. A emergência é assim, as células, né, uma célula, 2, 3, 4, cada uma tem uma função, não sei o que, cria um negócio complexo que é o corpo humano. Isso é o conceito de emergência que, bom, você vai trabalhar com essa questão. Alguns artistas estão trabalhando e nem sabem que o conceito era esse, entendeu? Já estavam fazendo, por exemplo, assim, trabalhar com vários robozinhos, né, que se comunicavam, e a comunicação começou a ser mais complexa e vira uma outra coisa de interação, entendeu? Que não estava previsto na própria ideia, né, inicial. Tinha uma ideia, uma poética, assim, e passa a ter uma relação com a ciência também, que arte e ciência, corpo e máquina, né? Enfim. Vou parar de falar, senão vou ficar aqui. Vamos copiar. E a questão de visualização de dados, atualmente, que eu acho que mais exemplifica essa questão, né, que a ciência tem trazido. Como estar no mundo e observar esse mundo. Como é que você pode ter uma ideia do mundo se você está nele? Entendeu? Então a ideia sempre pode ser falsa. Né? Então eu acho que a simulação, né, o que os artistas, nós temos feito, mostra um pouco isso, que é possível, né? Você está fora e dentro ao mesmo tempo. Agora, se o universo é uma ficção, ou seja, ficção não, se é uma simulação, né? Aí, se ele é todo calculável, então não pode ser mesmo uma simulação. Não começa, né? Será? Gente, obrigada aí pela presença de vocês. Obrigada. Imaginar que o presente também que a gente tem que saber.